Bom, então nessa segunda aula de álgebra, nós vamos começar falando sobre polinômios. Em primeiro lugar, vamos destacar um detalhe. Para quem não sabe, sei lá, vamos chamar x um número qualquer. Então, x vezes x é chamado de x ao quadrado. X vezes x vezes x, ou seja, x vezes ele 3 vezes, é x ao cubo. E etc. E quando você multiplica x vezes x vezes x vezes x, onde aparecem n vezes o número x, onde n é um inteiro, isso a gente escreve como sendo x elevado a n. E essas são as potências de x. Então, por exemplo, se a gente quiser saber quanto é que é 5 ao cubo, a gente vê quanto é que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Isso é só um exemplo, né? Para o caso x igual a 5. Mas, bom, então, essas são as potências de x. Essa é a definição de potências de x. As potências inteiras, né, no caso. E a gente ainda pode definir as potências inteiras negativas. Por exemplo, x elevado a menos 1 é, por definição, 1 dividido por x. Nesse caso, para ter divisão por x, é claro, o x tem que ser diferente de zero. Da mesma forma, para x diferente de zero, a gente tem x elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por x quadrado. X elevado a menos 3 igual a 1 dividido por x ao cubo, etc. Até que x elevado a menos n, para n qualquer, é igual a 1 dividida por x elevado a n, ou seja, a inversa de x elevado a n. É o número que multiplicado por x elevado a n é igual a 1. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular 5 elevado a menos 3, isso vai ser 1 sobre 5 ao cubo. Como a gente calculou, isso vai ser 1 dividido por 125. E repara que 125 vezes 1 sobre 125, aqui corta com aqui, é igual a 1. Então, realmente, esse número é o inverso desse número. Bom, as potências têm essas propriedades aqui que são muito importantes. Eu não vou provar agora. Dá para provar usando indução, no caso em que o A e B forem inteiros. Eu ainda vou falar de indução numa aula de teoria dos números, provavelmente. Mas, então, o que dizem essas propriedades? X elevado a A vezes x elevado a B é igual a x elevado a A mais B. Então, por exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é igual a 5 elevado a 2 mais 3, ou seja, 5 elevado a 5. Ou aqui, x elevado a A dividido por x elevado a B é igual a x elevado a A menos B. Então, por exemplo, 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado é igual a 5 elevado a 3 menos 2, ou seja, 5 elevado a 1, que a gente sabe que é 5, né? E, finalmente, essa propriedade que x elevado a A, tudo isso elevado a B, é igual a x elevado a A vezes B. Então, por exemplo, 5 elevado ao quadrado, e tudo isso elevado ao cubo, é igual a 5 elevado a 2 vezes 3, que é 5 elevado a 6. Essas propriedades vão ser fundamentais e você precisa conhecer elas, porque elas vão aparecer muito daqui para frente. Bom, para começar definindo polinômios, vamos começar. O que é um monômio? Bom, um monômio é uma estrutura matemática da forma A vezes x elevado a n, onde A é uma constante, ou seja, a gente conhece o valor de A. O x é uma variável, ou seja, ele varia. Ele pode assumir mais de um valor.
E o n é um número inteiro não negativo. Daí a pergunta: o que acontece se o n for zero? Porque a gente aqui tinha definido potências para maior que zero e menor que zero. Mas quanto é que será que é x elevado a zero? Por definição, x elevado a zero é a mesma coisa que o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, como se não tivesse nada multiplicando nada. E o elemento neutro da multiplicação é 1. Então, por definição, x elevado a zero é igual a 1 para todo x, contanto que o x seja diferente de zero. 0 elevado a zero é indeterminado. Então vamos voltar aqui para os monômios e vamos ver o que são exemplos de monômios, por exemplo. Por exemplo, se a gente pegar 5x elevado ao cubo, isso vai ser um monômio, porque está nessa forma aqui. Nesse caso, o a é igual a 5 e o n igual a 3. Ou se a gente pegar 2x elevado a 7, também vai ser um monômio. Ou ainda, se a gente pegar 1,5 vezes x elevado a 15, ou se a gente pegar simplesmente x, porque no x é como se o a fosse 1 e o n fosse 1 também, mas nesse caso a gente pode escrever apenas x. O número 6 também é um monômio, mas nesse caso o n igual a 0. E repara que para qualquer x, isso daqui vai continuar sendo 6, porque isso daqui não depende do x. Então a gente fala que isso daqui é um termo independente de x. Um monômio independente de x. Bom, a partir daí a gente pode construir um polinômio. O que é um polinômio? Monômio, o nome já fala, mono vem de um. Um termo desse tipo. Agora, polinômio significa vários. Na verdade, um polinômio é o quê? Um polinômio nada mais é do que soma de monômios. Então, por exemplo, se a gente somar todos esses monômios aqui, que a gente pegou, 5x ao cubo, mais 2x à sétima, mais 1,5x a 15, mais x, mais 6. Isso daqui vai ser um polinômio. Bom, por convenção, a gente normalmente junta todos os termos com expoentes iguais. Então, se aqui, por exemplo, tivesse 2x ao cubo mais 4x ao cubo no meio da expressão, a gente simplesmente junta e 2 mais 4 dá 6x ao cubo. Então, para a gente expressar um polinômio, a gente normalmente tenta juntar ele o máximo possível, na forma mais simples que der. E normalmente a gente ordena também no grau dos expoentes. O que é o grau de cada monômio? É o expoente do x. Então, por exemplo, o grau desse monômio aqui é 3, o grau desse monômio é 7, o grau desse monômio é 15, o grau desse monômio é 1 e o grau desse monômio é 0. Então, normalmente a gente ordena assim, do grau maior para o grau menor. Ou o contrário, né? Começando daqui para cá.
Mas, basicamente, essa é a definição de polinômio. Bom, existem também os polinômios em mais variáveis. O que significa? Os polinômios que a gente viu até agora só tinham uma variável, x. Mas um polinômio pode ter duas variáveis, digamos x e y. Nesse caso, ele pode ser, por exemplo, 5x ao quadrado y ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 7x ao cubo y, mais 6y, menos 2, sei lá. Bom, nesse caso, o que muda na definição de monômio? Monômio pode ser qualquer coisa da forma a vezes xam vezes yn, onde o a, o m e o n são constantes, sendo que o m e o n tem que ser inteiros não negativos. Então, por exemplo, aqui o a é 5, o m é 2, o n é 3. Aqui o a é 6, o m é 2 e o y, como não tem, o n é 0. E assim por diante. E nesse caso, o grau desse monômio é a soma dos graus do x e do y que aparecem, ou seja, m mais n. Então, no caso, esse monômio tem grau 5, 2 mais 3. Esse monômio tem grau 2. Esse monômio tem grau 4, 3 mais 1. Esse aqui tem grau 1 e esse aqui tem grau 0. E o que a gente faz? O que a gente chama de grau de um polinômio? O grau de um polinômio é o grau do monômio de maior grau. Então, por exemplo, nesse polinômio aqui de uma variável só, que é o x, o monômio de maior grau é 15. Então, a gente fala que o grau desse polinômio inteiro é 15. Nesse polinômio de duas variáveis, o maior grau, a gente está vendo aqui, é o 5. Então, a gente fala que o grau desse polinômio é 5. E, de forma geral, a gente pode estender isso para mais variáveis, né? Por exemplo, x, y, z, w. E daí, é claro, é só somar os graus de cada uma. Então, por exemplo, se eu pegar um termo 7x ao quadrado, y ao cubo, z à quinta, w, o grau desse monômio vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E assim por diante. Então, basicamente, essa é a definição de polinômios. Eles vão ser muito importantes. A definição de grau também é fundamental a partir desse momento. Bom, agora vamos misturar o que a gente aprendeu de função na última aula com o que a gente aprendeu de polinômio agora. E a gente pode definir, a partir disso, o que a gente chama de uma função polinomial. Então, o que é isso, por exemplo? Vamos chamar de p de x, é uma função, e a gente vai escrever p de x igual a 6x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1,5x mais 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente pega aqui, sei lá, vamos fingir que essa função vai dos reais nos reais, né? Então, o domínio é o real e o contradomínio também é real. Aqui estão os reais. E aqui estão os reais. Aqui é o conjunto de onde a gente vai pegar o nosso x, que é o parâmetro da função. E cada x aqui vai ser elevado num p de x aqui, definido exatamente por p de x igual a essa expressão aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar o 1, no que o 1 vai ser elevado? A gente vai ter que ver. P de 1 é igual a 6 vezes 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado,
mais 1,5 vezes 1 mais 3, não é? Bom, 6 vezes 1 ao cubo é 6, menos 2 vezes 1 ao quadrado, 2, mais 1,5 mais 3, calculando 4, 5,5, 8,5. O que significa isso? P de 1 é 8,5. Então isso significa que o 1 aqui vai ser elevado no 8,5 aqui. E, bom, vamos pegar uma função mais simples, só para demonstrar melhor. Vamos pegar uma função f de x, definida por x ao quadrado, mais 1, vamos ver. Onde f vai dos reais para os reais. Vamos pegar aqui alguns valores e ver onde a f leva eles. 0. 0 ao quadrado mais 1, 1. Então o 0 vai no 1. 1 ao quadrado mais 1, 2. 2 ao quadrado mais 1, 5. 3 ao quadrado mais 1, 10. Então repara que, em vez de a gente ficar dizendo que esse termo vai para o 1, que esse termo vai para o 2, que esse termo vai para o 5, que esse termo vai para o 10, em vez da gente definir a função daqui, de cada cara daqui para um cara daqui, a gente simplesmente facilita jogando essa forma de construção da função, né? Porque a gente sabe que, independente do valor que a gente pegar, a função vai ser sempre x ao quadrado mais 1. E isso é interessante, porque você pode pegar um número qualquer daqui, sei lá, vai que você quer saber para onde vai o menos 3. E é muito simples, porque independente do número que você pega aqui, é só você fazer essa fórmula, ou seja, menos 3 ao quadrado mais 1, que é 10 também, para você descobrir de onde o menos 3 vai. O menos 3 aqui também vai para o 10. Bom, agora eu vou falar uma coisa bem interessante sobre o que seria uma função de duas variáveis. Bom, até agora a gente só viu funções que dependem de uma coisa só. Vem de um cara daqui para um cara daqui. Mas o que significa uma função de duas variáveis? Digamos que a gente pega uma fórmula que depende tanto de um número x quanto de outro número y, sendo que o x é tirado desse conjunto, A, digamos assim, AX, e o y é tirado de um conjunto diferente, não precisa ser diferente, mas pode ser diferente, AY. E a partir de um x que você pega aqui, a partir de um y que você pega aqui, a gente vai para um outro conjunto, que é o contradomínio, né? Vamos chamar de B, que vai para o f de xy. Agora que a gente sabe um pouco de polinômios, a gente pode dar um exemplo de uma função de duas variáveis. Então vamos, por exemplo, pegar uma função f, que vai de R para R para R. A gente indica assim para dizer que o x sai desse primeiro conjunto e o y sai desse segundo conjunto, que nesse caso são iguais. E vamos definir f de x e y como sendo x ao quadrado y menos y. Bom, então, quanto é que vai ser f de 1, 2? É só calcular. Da mesma forma que a gente fez para funções de uma variável. Isso daqui vai ser só substituindo o x por 1 e o y por 2, ou seja, 1 ao quadrado vezes 2 menos 2. Nesse caso, 1 ao quadrado vezes 2 é 2, menos 2 que é 0. Então a gente sabe que
Se a gente pegar o 1 aqui e o 2 aqui, e juntar eles dois, eles vão parar no zero. Ou ainda, f de 3, 1 é 3 ao quadrado vezes 1 menos 1. 3 ao quadrado, 9, vezes 1, 9, menos 1, 8. Então a gente sabe que se a gente pegar o 3 aqui e 1 aqui, quando a gente juntar, eles vão parar no 8 aqui. Não 9, no 8. E a gente percebe que na verdade é muito mais fácil a gente calcular os valores de uma função quando ela é dada numa formulazinha bonitinha tipo essa. Porque é só substituir o x e o y, etc. Ou simplesmente o x, no caso de uma variável, pela expressão polinomial que está aqui. Bom, claro que a gente pode estender isso para funções de mais variáveis, né? Afinal, a gente conseguiu também definir polinômios de mais de duas variáveis, então a gente pode estender para 3, 4, o quanto que a gente quiser. Bom, agora a gente vai ver o que é o grau de uma função. Na verdade, o grau de uma função polinomial vai ser basicamente o grau do polinômio. Então aqui, conforme a gente viu, o maior monômio é 6, o maior grau que aparece é 6. Então a gente fala que f de x é uma função de grau 6, ou de sexto grau. Nesse caso, o maior grau que aparece é 1 aqui. Então a gente fala que f de x é uma função de grau 1, ou de primeiro grau. E nesse caso, f de xy, a gente calcula aqui 4 mais 3, esse monômio tem grau 7, esse tem grau 6, esse aqui também tem, na verdade, esse tem grau 5, esse também tem grau 5, esse tem grau 1, esse tem grau 1 e esse tem grau 0. O maior que aparece é 7, então a gente pode falar que nesse caso o f de xy é uma função de sétimo grau, de grau 7. Bom, da mesma forma, como a gente viu na primeira aula, a gente resolveu equações de primeiro grau. E é exatamente por isso que a gente chama elas de equação de primeiro grau, né? Ou de grau 1. Porque o maior termo que aparece de x é de grau 1. Bom, agora vamos aprender a operar com polinômios. Vamos chamar, por exemplo, p de x, esse polinômio aqui, e q de x, esse polinômio aqui. Então a gente vai definir a soma deles, ou seja, p mais q de x, como sendo p de x mais q de x. Ou seja, vamos juntar os termos. X a sétima é o termo de maior grau, só aparece aqui. Quando a gente soma, fica x a sétima. X a sexta aparece aqui, menos 2x a sexta. E aqui, 2x a sexta. Quando a gente soma, o x a sexta some, né? Então ele não vai aparecer na soma. Vamos ver o próximo termo de grau, que é o 5, 3x a quinta. Não vai aparecer aqui embaixo, então a gente simplesmente soma 3x a quinta. X ao cubo. Olha só. Aqui tem 4x ao cubo, embaixo tem menos 4x ao cubo. Então não vai aparecer x ao cubo no polinômio de soma. X ao quadrado. Aqui tem menos x ao quadrado. E aqui tem 3x ao quadrado. 3 menos 1, 2. Então x ao quadrado vai aparecer multiplicado por 2. Aqui é mais x menos x, eles cortam e não vão aparecer. E finalmente, o termo independente, aqui é 3 menos 2, 1. Então, o polinômio resultante da soma, o polinômio soma dos dois polinômios anteriores, é x a sétima, mais 3x a quinta, mais 2x ao quadrado, mais 1. Só um adendo, que eu ainda não expliquei, os números que aparecem multiplicando as potências de x, nesse caso é 1, né? Porque não aparece, são chamados de coeficientes do polinômio.
Então o coeficiente independente é 1. O coeficiente de grau 2 é 2. O coeficiente de grau 5 é 3. E o coeficiente de grau 7 é 1. Porque aqui é só x à sétima, né? Então é 1x à sétima. E os coeficientes dos outros graus são 0, né? Porque eles não aparecem. Da mesma forma, a gente pode definir também a subtração entre dois polinômios. P menos Q de x é definido simplesmente como P de x menos Q de x. Vamos ver. X ao cubo menos 2x ao cubo fica menos x ao cubo. Menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado fica menos 3x ao quadrado. X menos x fica x mais x, que é mais 2x. E menos 1 menos 1 fica menos 1 mais 1 e 0. Ou seja, não tem termo independente nesse caso. E então, esse aqui é o polinômio resultante da subtração de P de x por Q de x. A gente também pode definir a multiplicação entre dois polinômios, P vezes Q de x, como sendo P de x vezes Q de x. Isso também vai ser um polinômio. Então, por exemplo, se a gente pegar P de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, e Q de x igual a 7x ao cubo mais 2, a gente pode definir a multiplicação deles como sendo simplesmente x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes 7x ao cubo mais 2. E agora a gente usa a distributiva, ou chuveirinho, né? Faz cada termo vezes cada termo. Então, x ao quadrado vezes 7x ao cubo. 7. 2 mais 3 é a regra de potenciação. 5. X ao quadrado mais 2x ao quadrado. Não, x ao quadrado vezes 2. 2x ao quadrado. Aqui, menos 2x vezes 7x ao cubo. Menos 14x à quarta. Menos 2x vezes 2, menos 4x. 1 vezes 7x ao cubo, mais 7x ao cubo. E 1 vezes 2, 2. Então, juntando e botando em ordem os graus, fica menos 14x à quarta. Primeiro 7x à quinta. Menos 14x à quarta. Mais 7x ao cubo. Mais 2x ao quadrado. Menos 4x mais 2. Nesse caso, repara que a gente não teve que juntar nenhum termo. Mas isso nem sempre acontece. Por exemplo, se a gente pegar x mais 1 e x mais 2, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. X vezes 1, x. E 2 vezes 1, 2. Esse daqui tem o mesmo grau. Então dá para juntar. 2 mais 1, 3. Resultando em x ao quadrado mais 3x mais 2, que é o polinômio resultante dessa multiplicação aqui. Finalmente, nós também temos uma divisão inteira entre dois polinômios. Então, se a gente tiver um polinômio A e outro polinômio B, a gente pode escrever o polinômio A de x como sendo B de x vezes um outro polinômio Q de x, o quociente, mais o R de x, que é o resto, é o polinômio resto. Sendo que o grau de R de x é menor, estritamente menor, do que o grau do B de x, que é o polinômio pelo qual a gente dividiu. Então, repara que isso é muito, muito parecido, muito análogo com uma divisão que a gente faz com números inteiros. Aqui está o A de x, aqui está o B de x. No final aqui a gente vai ficar com o Q de x. E aqui vai sobrar um resto R de x. Sendo que o grau de R de x
é menor do que o grau de b de x. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos dividir 7x à quarta mais 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 1 por 3x ao quadrado menos x mais 1, né? Bom, vamos lá. A ideia é sempre olhar para esse cara que tem maior grau aqui e tentar fazer ele acabar com esse carinha aqui. Quanto é que a gente tem que multiplicar por 3x ao quadrado para chegar em 7x à quarta? Em primeiro lugar, aqui tem que ser 7. Que a gente multiplica por 3 para dar 7. A gente tem que multiplicar o 3 por 7 terços, porque assim o 3 vai cancelar e vai sobrar 7. Finalmente, o grau que falta, x ao quadrado, 2 mais quanto dá 4? 2 mais 2 dá 4. Então, a gente vai ter que multiplicar por esse monômio aqui. 7 terços de x ao quadrado. E aqui a gente já viu que quando a gente multiplicar esse por esse, vai sumir esse daqui. E agora a gente tem que pegar os outros termos, né? Menos x vezes 7 terços de x ao quadrado dá menos 7 terços de x ao cubo. Como ficou menos, aqui a gente bota com mais. Mais 7 terços de x ao cubo. E 7 terços de x ao quadrado vezes 1 menos 7 terços de x ao quadrado. Tudo que vem como mais vira menos aqui. Tudo que vem como menos vira mais, porque a gente está subtraindo para ver o que sobra. Agora a gente vai calcular o que sobrou dessa subtração. Repara que a gente diminuiu o grau disso daqui já, porque aqui não sobra nenhum cara de x à quarta. Mas aqui a gente tem que calcular quanto é que tem de x ao cubo. Tem 2 mais 7 terços. Isso daqui dá 6 mais 7 terços. 13 terços. X ao cubo. E o x ao quadrado aparece com menos 1 menos 7 terços, né? Isso daqui dá menos 3, menos 7 terços, menos 10 terços. Então, menos 10 terços de x ao quadrado, mais 1. Vamos repetir o procedimento. A gente tem 3x ao quadrado e quer chegar em 13 terços de x ao cubo. Quanto é que a gente tem que multiplicar? Bom, o coeficiente é 3 vezes quanto que dá 13 terços? 3 vezes 13 nonos. Porque assim o 3 cancela com 9, sobra 3 embaixo e o 3 em cima. E quanto é que a gente tem aqui? X ao quadrado. Se a gente multiplicar isso por x, vai ficar x ao cubo. Então, agora o monômio da vez é 13 nonos de x. Então, a gente vai acrescentar aqui 13 nonos de x. Mas é claro, agora a gente tem que multiplicar o 13 nonos de x pelo que está sobrando aqui. Então, menos x vezes 13 nonos de x menos 13 nonos de x ao quadrado. Então, mais 13 nonos de x ao quadrado. E aqui, 13 nonos de x vezes 1, mais 13 nonos de x. Vamos ver o que sobra. Aqui não tem mais termo de grau 3.
Aqui fica 13 nonos menos 10 terços vezes x ao quadrado. A gente tem que calcular quanto é que é isso. 13 nonos menos 10 terços. 13 nonos menos 30 nonos. Isso dá menos 17 nonos, não é? Então, menos 17 nonos de x ao quadrado. E aqui 13 nonos mais 1. 13 mais 9 nonos. Isso daqui dá 22 nonos. Mais 22. Ops, desculpa. Aqui é só 1, né? E aqui tem 13 nonos. Então, mais 13 nonos de x. Mais 1. Vou continuar na outra folha porque aqui está acabando o espaço. Bom, então a gente está nessa situação. Agora a gente tem que chegar aqui para eliminar esse termo x². 3x² vezes quanto dá menos 17 nonos x². Repara que o x² está aqui e aqui, né? Então aqui não precisa de mais nada de x², ou seja, é um termo independente do x. Quanto é que a gente tem que multiplicar então para dar menos 17 nonos? Tem que ser menos 17 dividido por 27, porque aqui vai cortar, vai sobrar 9 e o menos 17 em cima. Então, menos 17 por 27. Aqui, mais. Lembra que tudo que é menos vira mais. 17 nonos x ao quadrado. Agora vamos ver. Quanto é que é menos x vezes menos 17 por 27. Isso daqui vai dar 17 por 27x. Então aqui é menos 17 por 27x. Finalmente, menos 17 por 27 vezes 1, mais 17 por 27. E agora a gente vai ter que... Quanto é que é isso com isso? Aqui não tem mais termo, porque zero. Aqui é menos, aqui é mais. Vamos ver o termo de grau 1. Vai ficar 13 nonos de x menos 17 por 27 de x. Então, vamos lá. 13 vezes 3 dividido por 27, menos 17 por 27. 39 menos 17 por 27. Isso daqui vai dar 22 por 27. Então aqui sobra 22 por 27x. Mais, quanto é que é 17 por 27 mais 1? É 17 mais 27 por 27. 27 mais 17, 44. Então aqui é 44 dividido por 27. Agora repara que a gente acabou. Esse polinômio aqui vai ser o nosso r de x. Isso daqui já tem um grau menor que esse, porque esse daqui tem grau 2, isso daqui tem grau 1. E esse nosso polinômio aqui vai ser o que é de x que a gente queria. Nosso quociente. Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui 3x ao quadrado menos x mais 1 vezes 7 terços de x ao quadrado mais 13 nonos de x menos 17 por 27 mais o nosso resto, que é 22 por 27 de x. Opa. Mais 44 por 27. Não era para ter esse parênteses aqui. Vai ser igual ao 7x à quarta mais 2x ao cubo. Opa, menos x ao quadrado mais 1. E, bom,
Você viu que é um procedimento longo. Eu não vou verificar aqui, eu até deixo como exercício para vocês verificarem essa conta que dá certo, pelo que eu ensinei de como multiplicar polinômios e tudo mais, e como somar polinômios. Mas é interessante ver que funciona. E quando você acaba fazendo mais vezes essa divisão, você acaba percebendo que não é tão ruim assim, principalmente quando aqui não tem nenhum, tipo, quando aqui é mais ou menos 1 e aqui é tudo inteiro, porque não vai aparecer essas coisas fracionárias aqui no meio. Então, bom, de qualquer forma, eu fiz bem detalhadinho aqui, mas na prática vocês vão ver que com o tempo não vai ser tão demorado quanto eu fiz. E é claro, eu sugiro sempre que para verificar que você não fez nenhuma besteira, você multiplique isso por isso e some com isso para ver se o cálculo bateu. Bom, por hoje era isso. Até a próxima aula.